Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que está chegando agora, compartilha a nossa página, vai lá no YouTube, lá no botãozinho vermelho, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Uma igreja viva que adora o Deus vivo e que ama você. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com você mais uma pequena porção da palavra de Deus nesta noite. Então, para você que está chegando agora, meu cordial boa noite, sejam todos bem-vindos, a nossa página no Facebook e ao nosso canal no YouTube. Então, algumas pessoas já chegaram por aqui, ainda não deram um oi, ainda não sei quem está ao vivo. Mas eu quero pensar com você nesta noite. Bruna, Rafaela, boa noite a todos, boa noite pastor, boa noite Bruninho, que Deus te abençoe. Quero pensar com você nesta noite sobre Jesus e as crianças. Aires Augusto, boa noite, meu filho, que Deus te abençoe. Jesus e as crianças. E amanhã o mundo comemora o Dia das Crianças. E eu quero falar dessa relação de Jesus com as crianças, o que é que a Bíblia diz, Então o texto para a mensagem de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 21, versículo 16, e nos diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Senhor Deus Pai, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com o perdão dos meus pecados, para te agradecer ao Senhor por esta palavra, nós outros revelado nesta noite, que não fale eu ou o teu povo, mas que o teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do teu servo que fala contigo, esteja falando ao teu povo nesta noite, e que a tua palavra encontre morada em cada coração, e aquele que ouvir, guarde essas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o teu Espírito diz à igreja nesta noite, pela instrumentalidade desse humilde servo do Senhor que fala contigo. Nós assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, durante o ministério de Jesus aqui na terra, aquele período que ele passou aqui na terra, a presença de crianças pode ser notada, embora no contexto social as crianças estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e os escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o Mestre Jesus refutou esta repreensão com um texto bíblico que encontra-se no Salmo 8, versículo 2. O texto que Jesus cita em Mateus 21, 16, ele chama a atenção dos escribas e fariseus citando o Salmo 8, versículo 2, que diz: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. A frase célebre de Jesus, afirmando: deixai vir a mim os pequeninos, sempre é lembrado quando nós falamos de crianças. Queridos, mas o que Jesus realmente queria dizer com estas palavras? Certamente, meus amados,
há uma mensagem muito importante nesse contexto que revela o tratamento de Jesus para com as crianças. E eu lhe pergunto, como Jesus tratava as crianças? Eu quero refletir juntamente com você nas 3 passagens que Jesus afirma: deixai vir a mim os pequeninos. E vamos refletir sobre o tratamento de Jesus para com as crianças. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que Jesus, ele dá liberdade às crianças. Olha, Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus declara o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus não diz que foi ou será. Jesus diz no presente é. Porque ele é hoje, ele é ontem e ele é eternamente. E por isso ele diz que o reino de Deus é das crianças. Queridos, o evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, ele dá ênfase ao desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até ele. Liberdade de vir a ele em adoração, em oração, adorando com louvores, cânticos e hinos. Os discípulos de Jesus, meus amados, estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o Mestre Jesus. Mas a preocupação maior do Senhor Jesus era que não houvesse embaraço, ou seja, não houvesse dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Entende? Portanto, meus amados, um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus estava ali com a multidão no deserto e a noite chegou, não tinha mais como comprar comida para aquele povo. E diz ali em João capítulo 6, versículo 9, que um rapaz, um jovem, uma criança identificou-se. E diz o texto assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão grande, numerosa multidão, aquele menino anônimo, que a Bíblia não diz o seu nome, não diz o nome de seus pais, não diz a sua idade, de que família pertencia, aquela criança anônima se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Um lanchinho que talvez a mamãe, com muito carinho, preparou. Olha, meu filho, nós vamos adorar a Jesus e você leva esse lanchinho para quando você tiver fome, você comer esse lanchinho. Aquele menino se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Eu quero chamar a sua atenção uma coisa, porque este comportamento revela que as crianças são surpreendentes, meus amigos. E mais ainda, é o que Jesus pôde fazer através das crianças. Hoje em dia, existe muito embaraço que dificulta o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de pessoas adultas,
A malícia é ensinada a elas desde pequenas. O consumismo, a falta de pessoas para ensinar, a falta de pessoas para discipular crianças. O outro empecilho é o tratamento da espiritualidade das crianças como se fosse brincadeira, fazendo que, quando cresçam, deixem a igreja pensando que é algo infantil. Brincadeira é importante, mas nós não podemos deixar de ensinar a criança as verdades bíblicas. Jesus quer que as crianças elas sejam livres para vir até Ele e adorá-la. O segundo texto que eu quero destacar nesta noite, é que Jesus, Ele vê as crianças. Jesus defende as crianças. Texto de Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mais uma vez ela afirma no presente: é, não foi nem será, é. Meus amados, o evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças, e ao ver que os discípulos as impediam de ir até ele, o evangelista Marcos descreve a indignação de Jesus. Diz que Jesus ficou indignado com aquela ação dos discípulos. E se nós olharmos para as nossas igrejas hoje, não são diferentes não. Sabe, na hora do culto, aí se fala de um culto infantil, onde se retira as crianças do templo, levam lá para uma sala anexa, para fazer brincadeirinhas, para brincar com as crianças. Brincadeira é importante, mas se é um culto infantil, o culto tem o quê? Tem oração, tem louvor e adoração, tem palavra, e aí sim é um culto infantil, você usando a linguagem da criança. Não é tirar de dentro do culto e levar para uma sala anexa e ficar brincando com as crianças. Não é. Queridos, com isto, nós aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças. E Jesus não fica satisfeito quando algum mal é feito àquelas crianças. O menino estava possesso de espírito maligno, que o prendia, deixando tão apavorado que aquela criança se lançava no fogo. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 22. E diz o texto que muitas vezes o tem lançado no fogo, outra hora na água, para destruir. Aí o pai diz assim: olha, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha o desespero de um pai ao ver o seu filho possesso. Uma hora se lança no fogo, outra hora se lança na água. E aquele pai, aquela mãe, aquela família não tem paz. Qual é o pai que tem prazer no sofrimento de um filho? Muito mais ainda quando criança. Mas aquilo ali foi algo momentâneo, porque quando ele leva o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero a Jesus, Jesus o liberta deste mal. Meus queridos,
Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família, e os discípulos ficavam confusos, sem saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e defendeu o menino do inimigo. As crianças precisam de cuidado, e eu diria, cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Queridos, é necessário estar sempre olhando para as crianças. Um bom tutor, né? Um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador de uma criança nunca pode perder uma criança de vista. Nunca, jamais. Portanto, meus queridos, além disso, eu quero dizer uma coisa para você. Proteger a criança é coisa de coisas que porventura venha lhe fazer mal, é indispensável. Infelizmente, o que eu vou dizer aqui é pura realidade. E o que eu vou dizer aqui pode ser que eu perca um pouco da audiência, mas é pura verdade. Muitas crianças hoje são educadas pela televisão. E os pais não estão vendo o que acontece com aquelas crianças. É o tal do Lucas Neto, um pedófilo sem vergonha. E outros aí, ensinando seus filhos coisas que não devem. Os responsáveis, os pais, devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover sustento. Eu dou uma boa alimentação, eu dou boa roupa, bons brinquedos. Tudo isso é importante, mas não é tudo. Prover o sustento não é suficiente. E você não está fazendo algo extraordinário sobre isso. É tua obrigação prover o sustento da criança, porque a criança não pediu para nascer. É obrigação de todo pai dar o melhor. Talvez não que a criança queira ou mereça, mas o melhor que ele tem para dar, dê. Sabe por quê? Porque Jesus está olhando para as crianças, para defendê-la de todo mal. Terceiro e último texto que eu quero destacar nesta noite, que Jesus, ele chama as crianças. Ele chama. Diz o texto em Lucas capítulo 18, versículo 16. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Meus queridos, o evangelista Lucas, ele dá ênfase o fato de que Jesus chama as crianças para perto dele. O texto descrito por Lucas demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o direito de participar do culto, por exemplo. Mas Jesus, ele queria incluir as crianças, declarando que elas já são propriedades do reino de Deus. Já são proprietárias do reino de Deus. Já são herdeiras do reino de Deus. Portanto, meus queridos, a filha de Jairo, quando estava doente, e Jesus foi à sua casa para curá-la, mas quando chegou lá já estava morta.
A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas adultas se retirassem por não acrescentar a fé necessária no momento. Na verdade, para não atrapalhar. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse e se sentasse. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 54. Mas ele, pondo todos fora e pegando-lhe a mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Mandou aqueles incrédulos religiosos, tradicionais, para fora. Porque o milagre só recebe quem crê. E muitas coisas dos adultos não acrescenta nada à nossa fé, muito menos para as crianças. Queridos, a menina ressuscitou. E quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte às crianças. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Isso é triste. Mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência, pelas drogas, por doenças, por todo tipo de injustiça. Ontem ou antes de ontem, mais uma criança no Rio de Janeiro foi morta, vítima de bala perdida. Eu não conheço bala perdida, ela encontra o endereço errado, mas não existe bala perdida. A bala vai no endereço errado. E aí, a quem recorrer? Queridos, mal as crianças começam sua vida e já conhecem a morte pela violência que nós presenciamos todos os dias. Mortas por overdose de droga ou por se envolver na vida do crime através da droga. Doenças e todo tipo de injustiça, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Você crê nisso, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tratava as crianças com amor. Com amor. Você crê nisso, amém? Eu quero concluir a nossa breve reflexão de hoje dizendo para você o seguinte: que a expressão de Jesus, para que as crianças pudessem vir a Ele, deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até a Cristo. Amém? Certamente muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Aprendemos que Jesus trata as crianças com respeito, com dignidade, com humanidade, dando àquelas crianças a liberdade de expressar a sua fé com sua pureza e com sua simplicidade peculiar. Queridos, olhando para aquelas crianças e defendendo de todo o perigo, chamando as crianças para estar perto dele. Deixa eu te dar um conselho. Como discípulas de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho do Senhor. Ensinar às nossas crianças o caminho e o temor do Senhor, como diz a palavra de Deus. Portanto, permita-me orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Me coloco, Senhor, diante da Tua presença, com perdão dos meus pecados, para Te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Ó Deus, quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que nos acompanharam ao vivo. Abençoa a Tua igreja aqui em Tupaciguara, no Brasil e no mundo, Pai. E que o Senhor abençoe a todo que tiver acesso a esta palavra, na certeza de que o Senhor ouviu o nosso clamor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Bruna Rafaela, meu cordial boa noite, que Deus te abençoe, minha filha. Está dando boa noite aqui a todos os irmãos, boa noite para o pastor. Aires Augusto, boa noite, pastor. Flaviana, Hilton, boa noite, pastor. Graça e paz. Rose Martins, a paz do Senhor Jesus a todos. Rose Rodrigues Fontes, minha namorada, boa noite para vocês, meus irmãos, saudades. Rose Rodrigues Fontes está conosco aqui. Valdinéia, saudade de ti, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. O Duduzinho, Duduzão. Cida Renato, boa noite, a paz do Senhor. Pastor Paulo Fontes, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e de todos vocês, meus irmãos. Renato, Cida, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom feriado. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos uma semana abençoadíssima por Deus. Beijos.